Então, arcebispo católico sendo acusado de tananã com um garoto de 14 e 15 anos. Que surpresa, não? Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu passei a minha vida enganando pessoas. Obviamente, enganando apenas para fins de entretenimento e somente com o consentimento delas. Mas eu domino sim muitas técnicas que são usadas por golpistas, charlatões e estelionatários. E aqui nesse canal eu desmascaro charlatões. Então fiquem até o final do vídeo, porque eu quero comentar com vocês por que acontece tantos casos de abuso dentro de ambiente religioso. Mas antes, vamos ao contexto. Um arcebispo da Igreja Católica é acusado de abuso sexual em Belém do Pará. Segundo a reportagem, que é fruto de uma pesquisa jornalística de 2 meses, feita pelos repórteres Fabiano Vilela e James Alberti. O arcebispo Dom Alberto Taveira Correia é acusado de abusos por 4 ex-seminaristas. Dom Alberto tem 70 anos e foi ordenado padre em 1973 em Belo Horizonte, cidade que eu moro. Em 1991, tornou-se bispo auxiliar em Brasília e 5 anos depois tomou posse como primeiro arcebispo metropolitano de Palmas, Tocantins. Dom Alberto é arcebispo na Renovação Carismática Católica, grão-chanceler na Faculdade Católica de Belém, entre vários outros cargos. As supostas vítimas alegam que ele usava de seu poder para tais atos. O que, aliás, é muito comum. Frequentemente, casos de abuso envolvem figuras de autoridade. Frequentemente, o abusador exerce uma autoridade sobre a sua vítima. Bom, os ex-seminaristas que fizeram a denúncia pediram para que a sua identidade não fosse revelada por razões óbvias, né? Eles temem por represálias. Eles vêm de família muito humilde e religiosa. Na época, eles tinham entre 15 e 18 anos. Segundo eles frequentaram a casa do arcebispo entre 2010 e 2014 e foi lá na própria casa do arcebispo onde supostamente teriam acontecido os abusos. Segundo os relatos, o arcebispo convidava esses garotos para sua casa, dizendo que queria conversar com eles. Aqui, palavras da suposta vítima, tá? Parecia ser algo inalcançável, assim. Você, nossa, eu fui chamado para ir à casa do arcebispo. Você se sente importante naquele momento. Interessante que o que ele fala é muito parecido com o que fala uma das testemunhas do caso Flor de Lis. E quando a Flor de Lis foi ter relações com ele, ele se sentiu lisonjeado. Nossa, como se um ser divino tivesse me escolhido. Mais uma vez, a gente volta no tema, a figura de autoridade praticando ali um abuso. Os ex-seminaristas dizem que os encontros na casa do arcebispo aconteciam em 3 lugares. Na capela, onde a conversa era sobre vocação religiosa, na sala, onde o assunto era focado na família e nos estudos, e geralmente, ao fim da noite, a conversa ia para o quarto. E lá, o arcebispo começava a falar sobre a intimidade dos garotos. Perguntavam se eles estavam namorando, se eles gostavam de meninos ou meninas. Segundo os depoimentos aqui, as histórias de todas as supostas vítimas são bem parecidas. O arcebispo convidava para ir à casa para uma reunião, então levava eles para o quarto, onde primeiro começava uma conversa íntima, né? O assunto ia ficando mais picante, e eles perguntavam se eles estavam namorando, então começava a falar sobre outras coisas, enfim, que nem posso falar aqui. Em certo momento da conversa, o arcebispo começava a tocar os garotos nas regiões íntimas. E segundo eles, enquanto eles eram tocados, o arcebispo ficava orando. E ele dizia que isso era uma oração de cura. Segundo o relato de uma das supostas vítimas, quando ele disse ao arcebispo que ele queria sair do seminário, o arcebispo mudou de humor na hora. Ele ficou agressivo e começou a ofendê-lo. Falou para ele parar de chorar, que chorar era coisa de viado. Depois começou a abusar do garoto, tocando nele à força e dizendo que gostava muito dele.
Os ex-seminaristas também relatam que em certo momento o arcebispo lhes entregava um livro. Esse livro tinha procedimentos que, segundo o arcebispo, era um tratamento onde dizia que homossexualidade era uma doença e que eles precisavam ser tratados e ajudados. As denúncias aconteceram entre 2017 e 2018. 2 padres de Belém levaram o caso para o Vaticano. Em agosto de 2020, os ex-seminaristas procuraram a Polícia Civil, que instaurou um inquérito para apurar os fatos, e isso tudo ocorre em sigilo. O arcebispo publicou um vídeo nas redes sociais para se defender daquilo que ele chama de falsas acusações. Digo a vocês que recebi com tristeza há poucos dias a informação da existência de procedimentos investigativos com graves acusações contra mim. E esse vídeo recebeu até mesmo o apoio do padre Marcelo e do padre Fábio de Mello. Roberto já me amparou muitas vezes. Eu gostaria que as minhas orações e o meu carinho fizessem o mesmo por ele. Neste momento. Nessa hora de combate, estamos juntos em oração. Bom, esse é o contexto da história e vamos tentar entender por que esses abusos são tão recorrentes em ambiente religioso. A partir de 2018, houve um aumento significativo nos relatos de abusos que aconteciam dentro de grupos religiosos. Ao que tudo indica, o catalisador dessa onda de denúncias foi o caso de João de Deus, que todos vocês conhecem. Inclusive tem vídeo aqui no canal, se você caiu de paraquedas, primeiro vídeo que você está vendo, tem vídeo no canal e não é nem falando sobre os abusos, é falando sobre as fraudes por trás das cirurgias mediúnicas. Então, se é a sua primeira vez aqui, vê esse vídeo também depois. Estudos indicam que apenas 10% das pessoas que são abusadas têm coragem de denunciar. Então imagina que 90% dos casos parecidos com esse estão ocultos, nós não sabemos. Segundo dados da 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em outubro de 2020, a cada 8 minutos é registrado um estupro, você sabe o que é? No país. Cerca de 85% das vítimas são mulheres e na maior parte dos casos os agressores são pessoas conhecidas, familiares ou pessoas de confiança. De acordo com o Disque 100, a cada semana, pelo menos 3 casos envolvendo líderes religiosos são registrados. Segundo o COAME, Combate ao Abuso no Meio Espiritual, afirma que o grupo de apoio recebeu entre 2018 a 2020 mais de 1.643 vítimas de abusos de 34 líderes religiosos no Brasil, Argentina, Holanda, Estados Unidos, Índia, entre outros países. Como vocês sabem, a Igreja Católica lida com esse problema há muito tempo, são tantos casos que em 2020 o Vaticano lançou um manual orientando os arcebispos a denunciarem quando ficarem sabendo de algum caso como esse, mesmo que a lei local não obrigue. O que mais me impressiona é ter que existir um manual que oriente os arcebispos a denunciar isso. Quer dizer, que se não tivesse um manual, eles iam ficar na dúvida. Será que eu denuncio? Deixa quieto, né? Deixa quieto. Não, um garotinho ali, fala pra ninguém. Bizarro, cara, bizarro, bizarro. Bom, e se isso que eu tô falando tá fazendo sentido pra você até agora, inscreva-se, ative as notificações. Aqui no canal nós desmascaramos charlatões. Bom, tudo que eu falei anteriormente é com base no que está divulgado na mídia, tá? Vou deixar fontes na descrição, mas agora eu quero falar com base na minha experiência como alguém que há muitos anos desmascara fraudes dentro do sistema religioso. Eu há muitos anos combato o charlatanismo dentro das religiões. Então, com base na minha experiência, eu vou falar o porquê que acontece tantos casos como esses dentro de ambientes religiosos, mediúnicos, tá? Claro que tudo isso é com base na minha percepção, ok? Na minha visão de mundo. Algumas pessoas acham que o fato de padres serem obrigados ao celibato é um gatilho para que aconteça esse tipo de coisa. Eu não acredito nisso por uma razão muito simples. Ele poderia canalizar esse desejo reprimido para outras formas. Ele poderia sair com uma garota ou um garoto de programa, ele poderia ter um relacionamento secreto,
Entendeu? Não que isso não deva acontecer, deve acontecer também. Não faz sentido eles canalizarem isso frequentemente para crianças e adolescentes. Então, eu de verdade não acredito que líderes religiosos estejam mais propensos a cometer esse tipo de abuso, esse tipo de crime, do que outras pessoas. O que eles têm é mais facilidade. Se um adulto pede para passar horas com seu filho de 12, 13 anos na casa dele, você com certeza fica bem desconfiado ou desconfiada. Agora, se esse homem for um padre, tá tudo bem, gente. Ele é padre. Que mal um padre pode fazer para um garoto? Se você tem uma filha de 12 anos, você nunca deixaria ela sozinha na casa de um homem de 47 anos. Agora, se esse homem for um pastor que vai fazer uma unção especial para sua filha, que tem que estar sozinho com ela durante 4 horas na casa dele, aí tudo bem. Se você tem uma filha de 13 anos, você não deixa ela ir sozinha no médico, você não deixa ela sozinha trancada dentro de um consultório médico. Agora, se for uma cirurgia espiritual, aí tudo bem. E aí vem uma outra coisa também, a impunidade. Se uma criança / adolescente chega em casa e fala que um motoboy tocou nela de um jeito estranho, na hora você vai na polícia e tenta localizar esse motoboy, você faz um escândalo. Agora, se essa mesma criança chega em casa e fala que o pastor tocou nela, mexeu de alguma forma estranha nela, essa criança é capaz de apanhar e ainda ser obrigada a pedir desculpa pro pastor e orar pedindo desculpa para Deus por ter mentido. Porque para algumas pessoas é mais fácil acreditar que a criança mentiu do que um homem de Deus sendo capaz de fazer uma coisa dessas. Quando sai na mídia a notícia que um motorista de Uber está sendo acusado de abusar de dezenas de garotas, ninguém vem a público defender esse homem. Agora, se um médium é acusado de fazer a mesma coisa, sai gente do buraco da terra para defender esse homem, esse médium. Você acha crível mesmo que esse homem molestou 500 mulheres aos 76 anos de idade? É preciso mais do que hormônios para se crer numa história dessa. E vamos devagar com a dor, porque no meio disso tudo pode haver uma grande campanha contrária a esse tipo de religião. E o pior é que também aparece gente para acusar as vítimas. Frases como, elas queriam, é um bando de safada, o garotinho de 12 anos já sabe o que está fazendo. São frequentes. Duvida? Dá uma olhada nos comentários, no meu vídeo sobre o João de Deus, no meu vídeo sobre Sai Baba. Dá uma olhada nos comentários desse vídeo, se não vai ter gente defendendo cegamente. Então, casos como esses só vão parar de acontecer, ou pelo menos diminuir, né? Porque parar de acontecer provavelmente nunca, quando a gente aprender a questionar líderes religiosos. Quando a gente entender que aquela pessoa que está no púlpito lá, no altar, é uma pessoa igual você, igual a mim, uma pessoa normal. Não baixem a guarda para gurus, médiums, videntes, pastores, padres. E para finalizar, eu não sei se ele é culpado, entendeu? Tudo que eu estou falando é com base na notícia que saiu na mídia. Quem vai decidir se ele é culpado ou não é a justiça. Mas, de qualquer jeito, o alerta para a gente prestar atenção, para a gente não baixar a guarda para gurus nenhum, continua valendo, sendo ele inocente ou não. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui outros 2 vídeos e continuem seguindo o conselho daquele homem que veio do céu, se escondeu no mato e passou a mensagem positiva para todos nós, que é o ET Bilu. Busquem conhecimento.